Hoje a gente vai falar sobre ideologias, hoje a gente vai falar sobre fé, sobre filmes de Hollywood, aí sobre por que a indústria, né, está boicotando alguns filmes cristãos. A gente vai falar sobre muitas coisas e eu trouxe convidados muito especiais aqui para tratar desse assunto com a gente. Primeiro eu quero apresentar aqui a nossa bancada. Ao meu lado aqui, Henrique Galvão. Tudo bem, Henrique? É um prazer, Arthur, tudo ótimo. É um prazer, pessoal, tamo junto. Pô, você não é tão bonito quanto a Lara Brenner. Pois é difícil. A gente tenta. Um beijão pra Lara que deve estar nos assistindo aí Tamo de junto, casa. Lara. Hoje estamos recebendo aqui nos nossos estúdios. Ó, eu vou ler aqui que é muita coisa, tá, pessoal? Então, vou ler, ó, o Padre Eduardo. Ele é licenciado em Filosofia pelo Centro Universitário Assunção, conferencista, doutor em Teologia pela Universidade da Santa Cruz e sacerdote da Diocese de Osasco e pároco da Igreja São Domingos. Tanta coisa, né? Muito boa noite, Padre José. Muito boa noite, obrigado. É um prazer estar com vocês aqui. Prazer é todo padre. nosso. E estamos aqui também com outro padre. E outro careca também. Outro careca e padre, porque eu acho que é um pré-requisito. Exatamente. Não é pra ser padre. Pra esse assunto. Pedro Augusto, que não é padre. Eu sou tá, cosplay, pessoal? eu sou cosplay. Cosplay de padre. Precisa falar sobre isso, entendeu? Que existem padres falsos se infiltrando, entendeu? Dentro da igreja. Olha só. Professor, palestrante, conferencista, há mais de 10 anos dedica-se ao estudo de ciências humanas, de religião e comportamento. Muito boa noite, Pedro. Como é que Muito você tá? boa noite, é um prazer estar aqui de novo. A gente Prazer que é já nosso. conversou aí junto com o Bruno Lamoglia sobre vícios e compulsões do dia a dia, naquele conversa paralela, foi muito bom. Tenho certeza que você vai abrilhantar a gente também com o teu conhecimento a respeito de fé e ideologia. Eu queria começar perguntando para vocês dois, vou perguntar primeiro para o padre Eduardo, né? A gente vê que a mídia, ela tem demonizado um pouco, né, a fé cristã, né? A gente percebe um pouco isso, né? Eu queria entender principalmente do que acontece de fato com a mídia e por que a gente percebe que há um ataque, né, gradual e constante, principalmente com a fé cristã. A gente percebe isso às vezes em novelas, em filmes também, no cinema. A gente trouxe alguns filmes aqui que a gente tem no nosso stream. A gente quer falar sobre outros também, né, outros casos também de atores que foram fazer, por exemplo, o rapaz suas fez carreiras, a Paixão de Cristo, Jim né, Caviezel. Jim Caviezel e o Mel Gibson, né, que dirigiu. Sim. E tal. Eles comentaram, ó, você vai fazer esse filme aí, isso pode ser o último filme que você vai fazer na sua vida, assim, né? Não deu outra, ele foi cancelado ali por Hollywood. Por que isso acontece e por que com a fé E ao cristã? mesmo tempo, só complementando a pergunta, ao mesmo tempo existe consenso de que a religião cristã não é perseguida, que ela é de fato a mainstream, que na verdade religiões de outras matrizes são perseguidas e a cristã na verdade domina tudo, tá por dentro de tudo. Então é engraçado que existe esse paradoxo, né? Então queria que vocês comentassem um pouco sobre isso também. Na verdade, isso tem uma história muito longa, né? Porque já nos tempos da Reforma, a crítica implacável e, de certo modo, difamatória feita contra a Igreja, ela começou a ser difundida com grande força no Ocidente, dividiu a Europa. Depois, na Revolução Francesa, isso ganhou contornos ainda mais agressivos. Na Revolução comunista, isso ganhou contornos ainda mais violentos. E desde então se criou uma cultura cujo o escopo é varrer o cristianismo da face da terra, varrer a fé cristã da face da terra. E, obviamente, faz parte dessa guerra a espiral do silêncio. Uhum. Ou seja, você invisibiliza o sofrimento dos cristãos e hipervisibiliza sofrimentos outros que interessam para que você desinstale o cristianismo, de um modo muito especial o catolicismo da sociedade ocidental. Perfeito. Pedro, algum comentário? Rapaz, quando ele diz a história é longa mesmo. Né? Porque se a gente fosse voltar, a gente ia voltar bastante ali para dentro dos muros do Éden. Mas, vindo um pouco mais para cá, o ponto é o seguinte: quando Nosso Senhor diz que o reino dele não é desse mundo, não é uma frase de efeito. É porque não é mesmo, no sentido de que tudo que tem relação com o verbo encarnado será objeto de ódio. Acabou-se. Não tem muito o que se discutir, né? E será objeto de ódio por quê? Porque a existência do verbo encarnado, a existência do cristianismo, ela denuncia tudo aquilo que não segue a doutrina cristã. O que é que eu quero dizer? Se você está num ambiente de pessoas completamente desordenadas, entra uma que é equilibrada,
ela não precisa dizer nada, ela só precisa ser sã. A sanidade dela vai denunciar a loucura do meio. Então ela não precisa estar nem sequer fazendo proselitismo pró-sanidade ou pró-equilíbrio. Só em ela ser o que ela é, ela vai denunciar o que não é o que ela é, certo? A presença do Cristo no mundo denuncia tudo o que não é igual a ele. Algumas pessoas vão se render à verdade do Cristo. Outras pessoas vão odiá-lo porque ele existir e as expõe. Então, todos os poderes desse mundo, eles sempre vão manifestar o ódio àquele que mostra na cara a podridão que o mundo é. Então, assim, Nosso Senhor aparece, a presença dele espanta as trevas, né? E tudo que está na treva vai se voltar contra ele. Aí você vê o que é a mídia moderna. A mídia é um meio. É apenas um meio. E quem domina o meio? Quem domina o meio é quem tem o poder. Então, assim, o mesmo tipo de poder que odiou o Cristo ao ponto de crucificá-lo é o mesmo tipo de poder que, ao longo da história, vai continuar odiando ele através de mídias diferentes. Falou aí da reforma, né? A questão da panfletagem, a questão da manipulação da massa, da opinião civil, ela começa muito ali na reforma também. Toda a propaganda iluminista... Lembrando que, desculpa interromper, a reforma veio junto com a prensa, né? Então, exato, facilitou também a comunicação. Tudo. Hoje, cara, você anda nas ruas, você anda em alguns redutos cristãos de matriz protestante e os caras estão reproduzindo as ideias, as propagandas anticristãs, iluministas, acreditando que estão reproduzindo a fala cristã, quando, na verdade, eles estão espalhando a visão do inimigo sobre o cristianismo. Então, assim, no final das contas, o que a gente vê hoje no cinema é apenas um reflexo de uma longa cadeia de ódios que não vai terminar, inclusive. Eu quero entrar em